justamente da organização. Essa organização, ela controla tudo, controla todos. Então, a maior parte do pessoal acredita que alguém possa ter uma condição de fazer uma redistribuição de valores, de riqueza. Mas como é que alguém pode fazer uma redistribuição de riqueza se quem controla a riqueza, quem controla todas as riquezas, todas as terras raras que já está sob o domínio? Aqui mesmo no Brasil, todo o subsolo, todos os minérios, todas as jazidas de ouro, de prata, de diamantes, de pedras, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, na África, e tudo isso, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a grande jazida do minério principal para a sobrevivência da humanidade, que é a água potável. Todos os grandes aquíferos, nós temos 2 grandes aquíferos aqui no subsolo do Brasil, está sob o domínio desta gente. Já está sob o controle dessas oligarquias enormes. Eles não permitem que se faça a extração de água desses aquíferos sem a permissão, sem que pague. A organização, a republicana, criou aqui no Brasil a agência, são várias agências. A ANEEL é outra organização, a ANA é outra organização, essa principalmente que cuida da água. A energia elétrica também é outra. Eles criaram isso, eles têm o controle total disto. Ou seja, nada se faz no planeta sem que eles saibam. Nada. Existe uma organização monstruosa. Esta organização, ela é composta de um conjunto de outras empresas. É um controle que vocês precisam entender, é um controle estruturado. Existe uma estrutura, existe um planejamento muito bem articulado, muito bem planejado, de centenas de milhares de pessoas envolvidas nessas empresas que são pagas para planejamento, são pagas para desenvolver planos para controle de tudo que vocês possam imaginar. Eles controlam, isso é uma máfia casariana, do corpo de controle dessa máfia. Eles controlam todas as riquezas. Isso aqui já vem lá do passado. Já vem de muitos e muitos anos aqui, inclusive da formação dessa humanidade que aqui está. Não é de agora isso. Não é desses 200 anos, não. Não é. É muito antes, inclusive, do descobrimento do Brasil. Todo esse corpo de reis, de imperadores do planeta, todos eles estavam no poder por conta da permissão desse grupo. Esse grupo que controla, sempre teve controle de recursos financeiros que muitos imperadores achavam que estavam expandindo os seus territórios à custa de batalhas, que estavam pegando, inclusive, dinheiro emprestado para poder garantir a formação dos seus exércitos, do seu conjunto de exércitos. Vinha do mesmo lugar, do Banco de Ferro. Quem já viu aí a Game of Thrones, é uma alusão exatamente disso tudo que eu estou falando. Então, ele já vem fomentando isso, essas batalhas religiosas e tudo mais, já vem sendo fomentado pelo mesmo grupo. Ele bota dinheiro na mão dos dois lados.
Eles fazem exatamente isso o tempo todo. E essa situação que estamos vivendo hoje é a mesma coisa. Estão usando um boneco, esse boneco da Ucrânia, que é um boneco na mão, é um fantoche que está na mão do sistema, e está sendo usado para garantir a manutenção do início da guerra. Eles já estão planejando a Terceira Guerra Mundial. Esse pessoal aí vive exatamente para isto. O projeto inicial é a taxa de redução da população. Eles querem reduzir a demografia do planeta. Por detrás disto, isso não é novidade nenhuma, porque nós sabemos como é que funciona os estados, os governos dos estados, a gente sabe como é que funciona. Eles estão sob o domínio destas organizações, assim como no Brasil. Essa nossa república aqui, que é a empresa que controla tudo e todos, que controla o país inteiro como uma empresa, eles fazem isso no resto do planeta. Todas as repúblicas africanas são controladas da mesma forma, igualzinho, não tem nem o que pôr ou o que tirar. Todas as organizações de todos os países, todo mundo acha que a China tem a sua supremacia, que tem o seu... Não tem nada. Eles são bonecos do mesmo saco de farinha. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Eles fazem parte da mesma massa farinhenta. China, Europa, Estados Unidos, Rússia, todo mundo está atrelado na mesma coisa. Muita parte, a maior parte da população sequer imagina isso. Isso aqui é um teatro. Isso é um grande teatro para ilusionista, um teatro ilusionista para todo mundo imaginar que está havendo uma luta, uma batalha de interesses, geopolítica, tudo isso não passa de um engodo. Isso não passa de uma mentira. Existe muito material que demonstra isso, é só você começar a ligar Lé com Clé, você chega exatamente nessa condição. Eu falando isso, parece uma coisa simplista e parece uma coisa inconsequente. Né? Pô, você está falando coisa absurda, você está sendo inconsequente nas coisas que você está falando. Mas, na verdade, é exatamente assim que funciona este controle do globalista. A ONU, na verdade, ela é só uma agente, é um clubinho muito, muito insignificante, porque as grandes organizações estão usando a ONU como uma fachada para determinar, para apresentar agendas. A ONU, na verdade, ela está sendo a gerenciadora de todo o plano desse sistema. Ela faz parte desse controle de tudo, e as suas agências secundárias também. A OMC, a Organização Mundial de Saúde, é a agência da ONU, direta. A outra lá do comércio, OCDE, é outra também ligada direta à ONU. São agências, todas elas, todas essas subagências, cada qual na sua parte, no seu controle, está a serviço da ONU. E a ONU, por sua vez, ela é a agenciadora dessas grandes corporações. Não tem o que fugir, não tem como fugir. Se alguém falar assim, mas não tem saída. Se vocês acharem que o governo, os componentes do governo, do presidente, das Forças Armadas, do Exército vão fazer alguma coisa, estão redondamente enganados. Eles nunca farão nada porque eles são agentes do sistema.
A maior parte de toda a organização dos políticos, de toda esta organização de decisão que é feita no Congresso Nacional, o Congresso inteiro, todos os componentes são lobistas, estão defendendo interesses de corporações fora do Brasil para ajustar leis, modificar leis, amplificar leis, para introduzir interesses, introduzir equipamentos, materiais, defensivos agrícolas, tudo mais, proibidos em algumas outras organizações, que outros países, outros povos não permitem, porque sabem das consequências, então eles jogam para este país. Bom, todos os países pertencem a eles? Sim, mas ainda eles não querem que a população reaja. O que menos eles querem é que a população acorde e reaja contra. Então, de certa forma, eles mantêm uma aparência, entre aspas, democrática, porque nós não temos uma democracia, nós temos uma ditadura democrática de direito. Quem manda? São eles. E nós obedecemos. Mas, para evitar que haja uma reação contra, eles mantêm esta fachada de democracia. Essa fachada democrática é uma mentira, onde as leis são votadas, as emendas são criadas, mas tudo isso em favor deste conjunto de interesses dessas grandes corporações. Esses lobistas estão aqui para simular as votações, as emendas, as implementações de leis, porque eles podiam introduzir isso aqui na marra e acabou. Só que se for fazer isso na marra, aí nós teremos uma convulsão social. Por isso que eles mantêm esse sistema. E até agora está assim. É uma democracia, uma ditadura democrática de direito, travestida exatamente de democracia. É uma mentira. Essa situação toda está no planeta inteiro assim. Cada qual com a sua ideia, com a sua bandeirinha, uma vermelhinha, outra azul, mas, na verdade, mesmo dentro do contexto supostamente comunista, também é uma mentira, porque eles se utilizaram desse sistema para controlar todo mundo. Ninguém escapa disso. A única forma de escapar disso, como eu já venho falando, já não é de hoje, é a população se unir, estar coesa, e nós temos aqui no Brasil, baseado na própria Constituição, não é? Voltada para o mesmo sistema, a nossa organização política do Brasil é composta de três pilares que funcionam dentro de uma certa harmonia, supostamente, que é o executivo, o judiciário e o legislativo. São esses três. Se a população pudesse se unir e derrubar o legislativo, automaticamente todos os outros dois caem. Porque sem o legislativo não há presidência, não há executivo. E sem executivo não há não existe possibilidade do jurídico ficar de pé também, porque o jurídico inteiro ele é constituído por indicação, é político. A justiça neste país, nunca houve justiça nesse país. As decisões todas são políticas. A justiça, a lei aqui, só é aplicada dentro do contexto político, dentro da ideologia política. Todas as organizações que estão voltadas para a justiça nesse país
são grandes corporações, seitas secretas, que controlam exatamente a justiça nesse país, desde o início da formação acadêmica aqui dentro deste país. A primeira faculdade que foi introduzida neste país foi a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, trazida para o Brasil pelo imperador. No subsolo dessa faculdade existe uma sociedade secreta chamada Bucha. Todos os bucheiros, os integrantes da Bucha, foram os presidentes deste país. E a população não sabe absolutamente nada. Que este país está na mão desta gentalha, desta caterva. A população que está sendo oprimida durante este período todo sequer imagina. Tem gente que é formado no processo do jurídico, formado advogados, bacharéis em direito, sequer sabe que 99% sabe o que é a bucha. 99% não sabe nem qual foi a primeira faculdade que veio para o Brasil. A própria faculdade de direito, o pessoal não sabe. Quem foi a primeira faculdade, se perguntar, não sabe qual foi. Então, vocês imaginam que toda essa ideologia, toda essa liturgia jurídica, o pessoal não conhece, não tem conhecimento de nada. Essa doutrina que todo mundo fala, principalmente os indivíduos que estão lá no Supremo, que são especialistas em dizer no processo, nas peças judiciais, eles sempre estão fazendo uma alusão a uma doutrina. Mas qual é a doutrina? Ele sabe? Não sabe, nem ele sabe qual é a doutrina. A doutrina da bucha. Essa doutrina vem da sociedade secreta da bucha. Existe uma união, uma máfia, debaixo da Faculdade de São Francisco, e que controla o país inteiro. Essa é a situação do país. A maior parte deste povo que está aí defendendo os interesses, acreditando que existe a justiça. Justiça aqui nesse país é para bandido. Não é para ser o ser que anda decente, que trabalha decente, que não faz nada de errado. Não precisamos de justiça. Não se usa a polícia. Quem anda direito, quem é trabalhador, que cumpre os seus deveres, não precisa de polícia, não precisa nem do Estado. Porque o Estado não dá nada para nós. O Estado não representa nada. Quando mais a população precisa de justiça, de serviço público, é que é o menos que a gente tem. Todo o sistema social do país está corrompido pelo próprio sistema. Nós não temos aqui serviço público decente. Por quê? Por causa que o interesse deles é trazer o máximo possível de problemas, criam problemas, volumes assustadores de problemas para vender solução. Cria problema para vender solução. E quando ele vende a solução, junto com a solução vem um volume enorme de sistemas, de estruturas para introduzir, para se aproveitar, para corromper, uma corrupção medonha, tudo ligado para se aproveitar da ideia de trazer solução. Apresenta para o povo o problema e depois ele vem com a solução. Ele cria o problema para a população, depois aparece a solução. E junto com a solução vem uma quantidade enorme de decisões para desviar a corrupção, valores para a corrupção endêmica e sistêmica. A principal de todas é a sistêmica. A endêmica é insignificante, porque se quiser acabar com a corrupção endêmica,
É facinho, facinho, facinho. Agora, a corrupção sistêmica é um problema sério, porque existem grandes corporações envolvidas com tudo isto. E estas grandes corporações são as donas, participam direta ou indiretamente da própria organização republicana federativa do Brasil. Vocês entendem o que é? O cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo. E o povão bobão fica olhando e não sabe o que é que está acontecendo. Estão roubando, estão metendo a mão no bolso e na vida, na nossa vida, estão sugando o nosso sangue, a nossa vida com o nosso trabalho, e todo mundo está achando que existe uma saída. Não existe saída enquanto a população não estiver coesa, unida, consolidada. Não é com essa Constituição. Essa Constituição, ela é bandida. Essa Constituição, ela foi produzida, foi escrita por bandidos. A gente tem que fazer uma nova. Nós temos que montar um novo processo de governo. Não existe outra forma.